Nós vamos continuar, então, falando das doenças da mangueira. Na última aula, a gente estava falando da malformação floral. Não, a gente estava falando na última aula, a última doença que nós estudamos foi a morte descendente, ou também chamada de seca dos ponteiros. Só para vocês lembrarem, né, é essa doença, né, causada por esse fungo, que causa a destruição ali do ponteiro, que é a região onde vai produzir a flor, né? São nas brotações. Então, é uma doença aí que afeta grandemente a cultura, causando essa seca das ponteiras e também a queima da inflorescência da manga, causando essas lesões escuras que finalizam com a morte ali do ponteiro da cultura, do ramo ali da mangueira. Essa seca, ela pode progredir até matar o tronco, e se não for ali controlado, não for feita uma poda para tirar esses ramos com sintomas e feito um controle químico também aliado, né, pode chegar até a matar a planta, tá? Geralmente, esse fungo pode causar a morte das mudas, ainda na fase inicial do desenvolvimento dessa planta no campo, quando a infecção se dá na região ali da enxertia, que é no local, né, lá no viveiro que se fez o método de enxertia na produção de mudas. O que a gente já falou, só estava revisando o controle para morte descendente, realizar podas de limpeza. Isso facilita a reduzir microclima favorável para esse fungo e também facilita na hora das pulverizações preventivas de doenças, né? Ter uma cobertura mais uniforme da copa. Sempre que fazer as podas, passar a pasta cúprica à base de cobre, uma forma de proteger aquele tecido que foi podado, que é uma porta de entrada para fungos, né? Desinfetar ferramentas de poda, eliminar plantas mortas ou que estejam com sintoma muito avançado causado por essa doença, fazer uma adubação e uma irrigação equilibrada, e sempre o sistema de irrigação, por exemplo, goteja, microaspersão, eles não vão atingir o tronco. Os sistemas de irrigação que umedecem muito o sistema ali, a parte do tronco da planta, isso é um fator que pode favorecer o desenvolvimento dessa doença. Controlar insetos pode causar ferimento no tronco da planta e é uma porta de entrada para esse fungo. E usar fungicidas aí protetores, como os à base de cobre, fungicidas aí como mancozeb, carbendazim, sempre observando a lista do Ministério da Agricultura que seja recomendado para manga, tá? Muitas vezes produtos entram nessa lista e saem também, então sempre é bom consultar para ver se ainda está sendo permitido. A doença que nós vamos falar agora é a malformação floral e vegetativa causada pelo fungo Fusarium subglutinans. Fungo do gênero Fusarium a gente já falou em várias culturas, né? Que causa, por exemplo, o mal do Panamá, o Fusarium oxysporum, mal do Panamá na bananeira, causa a murcha do tomateiro, Fusarium oxysporum. Aqui a gente vai falar de outro fungo desse mesmo gênero, o Fusarium subglutinans. Ele causa na mangueira, né, malformação e embonecamento na mangueira. Isso atinge muitas regiões produtoras de manga, não só no Brasil, mas no mundo, podendo aí, em casos sérios de ocorrência dessa doença, ter uma queda de produção de mais de 80%, porque ela atinge a questão da floração da mangueira. A incidência na região do Vale do São Francisco, que é uma região que a gente já falou muito, né, da importância dessa região para a produção de manga, para mercado interno e para exportação, né, os pomares, isso pode atingir pomares que têm problemas de manejo, né, e também pode causar aí grandes problemas se o produtor não manter ali o manejo, se não manter as podas regulares, se não manter um monitoramento, tem que fazer monitoramento de praga, de doença, né, e observando os sintomas, entrar com as medidas curativas, né. Os sintomas da malformação
Quando a gente fala dessa doença na panícula, ali na inflorescência, né, que é tipo de panícula, forma o embonecamento dessa inflorescência. O que é esse embonecamento, né? Fica mal formado, fica uma má formação na panícula floral. Fica mais encurtado a panícula, o comprimento ali quando você olha uma inflorescência de manga, né? Normal, e aí você olha uma inflorescência de manga com essa atingida pelo fusário, ela vai ficar mais encurtada, mais compactada, tá? Parecendo um bonequinho de pelúcia mesmo, fica encurtado. Esse nome popular de embonecamento é devido a isso, faz uma malformação que fica muito compactado. E isso, claro, vai resultar em uma produtividade de frutos, né? Essas panículas mal formadas, elas não vão produzir e elas ficam necrosadas, elas ficam ali na planta, elas não vão evoluir na produção de frutos, né? Elas ficam nas plantas e para tirar elas tem que fazer uma poda de limpeza. Quando os fusários subglutinados afetam os ramos vegetais, observa um brotamento anormal nesses ramos, um superbrotamento. São todos aí sintomas, né, morfológicos, tanto nas flores como na parte vegetativa, alteração do que é normal para ramo e também para a flor. Forma um grande número de brotos originários da gema axilares e do ramo principal. Esses ramos, eles ficam mais encurtados, os internódios ficam mais curtos, fica com um grande número de gemas entumecidas que não chegam a brotar, ou seja, interfere totalmente ali na morfologia normal desses ramos, né? Aqui eu já falei a questão da infecção dos ramos, né? Sintoma de superbrotamento. E aqui eu tenho duas fotos mostrando a ação desse fungo nas plantas, né? Na primeira imagem, na imagem A, aqui à esquerda, nós temos o sintoma de má formação floral. Aqui a panícula está compactada. Tem até uma partezinha que está normal aqui, mas no geral está muito compactado. Vocês estão vendo que está tudo, as flores estão muito juntas, porque tem uma redução ali no comprimento dessa panícula, ela fica muito compactada. E isso não é bom, isso vai interferir, não vai produzir frutos. E na imagem B, nós temos danos aqui na parte vegetativa, né? Os danos causados nos ramos vegetativos. Vocês estão vendo que tem a formação de várias folhas pequenininhas, né? Uma brotação exagerada, de forma irregular, de forma anormal, né? Uma alteração morfológica normal. E dessa forma, se o ramo tem essa brotação anormal, não vai formar ali uma brotação sadia para a produção de flor sadia. Então, dessa forma, tanto os sintomas ocasionados nas flores como nas brotações vai reduzir produtividade, né? Essa doença, o fusário subglutinans, ele dissemina em práticas de enxertia, quando não tem os cuidados lá no viveiro, né? Quando se utiliza as estacas já de plantas que têm a doença, você acaba produzindo mudas doentes, né? E isso vai para o campo e vai manifestar esses sintomas. A disseminação dentro do pomar é favorecida pelos ventos, os esporos do fusário, ele vai ser disseminado pelo vento. O período de incubação da doença, o que é incubação? O período entre a infecção e a manifestação do sintoma pode variar de semanas a meses. Às vezes você compra a muda, tá aparentemente muito bonita, você planta, tá perfeita. Passa alguns meses, dependendo das condições ambientais para essa doença se manifestar, e começa a observar esses sintomas ainda lá na fase inicial do desenvolvimento. Só que é uma doença que afeta tanto fase inicial, fase reprodutiva, todo o ciclo da cultura pode ser afetado, né? Os fatores que favorecem essa doença causada pelo fusário subglutinase.
o ataque do ácaro da espécie Asseria mangiferae. Esse ácaro, ele é um ácaro minúsculo, né? Ele se alimenta ali das gemas apicais, dos tecidos das gemas apicais, e causa muitos ferimentos. Aqui, pessoal, é uma foto de microscopia eletrônica, mas ele é muito pequenininho, é um eurofídeo, né? Um ácaro que tem o formato do corpinho, parece uma vírgula. Ele não é visível assim, você chega e vê, tem que usar aquelas lentezinhas de aumento de campo que o agrônomo usa no bolso ali para ver, por exemplo, danos causados pela ferrugem da soja. Você usando aquela lente de aumento de 10 vezes, você consegue ver ele, tá? Mas a olho assim, chegar e olhar não é possível ver. Já outros ácaros, como o ácaro rajado, é possível você ver ele a olho nu. Você olha, pega uma folha lá que está infestada, você consegue ver ele. Agora, esse ácaro aqui, pela família, os ácaros da família Eriophytes são muito pequenininhos, então precisa de uma lentezinha de aumento. São pequenos, mas causam danos aí severos. E tem várias espécies dessa família Eriophyte, que tem umas espécies que afetam a cultura da laranja, por exemplo, né? Tem uma série de problemas. Aqui a gente está vendo uma planta nova, né, que foi atacada pelo ácaro e teve depois a infecção. Então, esse dano físico causado pelo ácaro é uma porta de entrada para o fungo fusário, e aqui manifestou numa brotação desordenada desse ramo jovem aí, que vai prejudicar o desenvolvimento dessa muda, né, aqui ainda em fase inicial. E também, esse ácaro ele pode prejudicar, causar danos na floração, isso também porta de entrada. Como manejar essa doença? Primeiro ponto, fazer vistoria no pomar para eliminar galhos que estejam com sintomas, e flores também que estejam com aquele sintoma de compactada, né, embonecamento. Usar material, não usar mudas de viveiros que não tenham um histórico, né, uma certificação para a produção de mudas. Isso garante você ter mais segurança, não é 100%, sempre pode ter problema, mas vai ser mais seguro. Muda com sintoma, eliminar da área, porque vai ser um foco de disseminação, né? Podar e retirar da área ramos e panículas infectadas. O ideal seria incinerar esse material, né? Se tiver ali uma estrutura de incineração, ou então enterrar esse material em profundidade para evitar a disseminação. E tem algumas variedades, como a manga rosa, ela é considerada resistente, né? Já a Toma é suscetível, a Van Dyke, a Palmer, a Haden são suscetíveis a essa malformação. Outra doença que nós vamos falar é a mancha angular, ou também chamada de cancro bacteriano, causado pelas Xanthomonas campestris da Pantovar mangiferaceae indicae. A Xanthomonas, a gente já falou dessa bactéria em outras culturas, né? Que é uma adaptação dessa espécie para manga, tá? Tem uma gama de adaptação. Esses micro-organismos, eles conseguem se adaptar às mais diversas plantas hospedeiras, né? Ela é uma doença, essa mancha angular, que afeta ramo, folha, inflorescência e fruto, então toda a planta. A principal época de ocorrência é na época de chuva, onde a gente tem a umidade relativa do ar mais alta, né? É a época que mais observa os sintomas. Em regiões com baixa umidade relativa do ar e pouca precipitação, como no Nordeste, né, na região do Vale, São Francisco, em outras regiões do Nordeste brasileiro, que são importantes na produção de manga, que fazem ali a forma de ofertar água pela planta é via irrigação, então tem baixa precipitação, é baixa a ocorrência dessa doença, porque é uma doença que precisa de umidade relativa do ar alta e umidade na folha da planta, nos galhos ali e nas flores. Em São Paulo, no estado de São Paulo, tem relatos dessa doença.
e se não for ali tomadas medidas curativas e preventivas, pode causar perdas aí superiores a 70%, porque causa uma desfolha e também afeta os frutos. Aqui vocês estão vendo o sintoma da mancha angular em folhas de manga. Estão vendo essas manchinhas? Isso é muito comum da gente observar em mangueiras aí no quintal, nessa época mais úmida, né, que vai começar, né, primavera, verão. Essas condições ambientais de umidade do ar e chuva favorecem a ocorrência dessa doença. Nas folhas, como vocês viram ali, o sintoma, né, com esses tecidos de lesões angulares, arredondadas, como vocês estão vendo, e essas lesões elas vão aumentando até levar à queda das folhas, né? Em ramos e panículas, panícula ali é a inflorescência, pode desenvolver lesões semelhantes a essas observadas na folha. Nos frutos, as lesões ficam com pequenas manchas escuras, isso leva à perda de valor econômico, não tem valor econômico o fruto com o desenvolvimento dessa bactéria, né? Mostrando de novo a folha. Semelhante, a mancha angular causada pelas xantomonas tem aspectos aí epidemiológicos semelhantes ao que ocorre com sintomas observados pelo fungo Coledotricoides. As células bacterianas das xantomonas, elas são disseminadas na área, né? É uma bactéria que pode viver de forma saprófita no solo e ela é disseminada por respingos de água, água da irrigação, água de chuva pode dispersar essas células bacterianas dentro da água. Doença também ela pode ser disseminada por frutas contaminadas, a mosca das frutas que visitou uma planta que está com sintoma, que está ali infectada pelas células bacterianas, essa fase larval da mosca das frutas desenvolver nesse fruto, e depois essa mosca das frutas, ao ovipositar numa fruta sadia, pode estar levando essas células bacterianas, né? Essa bactéria ela não entra em tecido assim, tecido sem nenhum dano. Essa célula bacteriana ela aproveita de ferimentos causados por insetos, ou também ela entra em aberturas naturais, como as lenticelas, os estômatos da folha, né? Então, ela precisa de uma porta de entrada de aberturas naturais, ou com ferimento causado por insetos, ou até por tratos culturais. Ventos fortes, granitos, o granizo, né? Granito. Os granizos, a chuva de granizo, ela pode causar ferimentos ali nas folhas, rasgos nas folhas. Isso também, esses ferimentos causados pela chuva de granizo, é porta de entrada para essa bactéria. O controle. Primeira coisa, mudas sadias, né? Porque se você compra uma muda que já está infectada com a xantomonas, você está levando para dentro da sua área essa doença. Implementação de quebra-vento, que é aquele plantio de uma espécie vegetal que faz uma barreira ali na sua área para impedir a chegada dessa via vento, né? Retirada de ramos de galhos que estejam com folhas infectadas, de frutos infectados, né? De panículas infectadas, e o uso de fungicidas cúpricos para fazer uma proteção dessas plantas e também usar fungicidas com efeito curativo. O fungicida cúprico ele vai fazer uma superfície de proteção para evitar a infecção. Por exemplo, teve uma chuva de granizo, e aí eu sei que pode ser uma porta de entrada ali para essa doença, faz uma pulverização de um fungicida cúprico para proteger. Ou está tendo condições ambientais favoráveis, de umidade, de muita chuva, já aplica o cúprico, porque ele vai proteger dessa doença e de outras doenças também, como a antracnose. Então, doença, a gente começou na aula passada e finalizou agora.
Vamos agora falar um pouquinho, não vamos falar de todas as pragas hoje, tá? Mas vamos falar de algumas pragas importantes aí da cultura da manga. Não poderíamos deixar de falar da mosca das frutas, né? A primeira que a gente vai falar, porque realmente é um problema sanitário aí muito grande da cultura da manga. Em muitos países que importam a manga brasileira, tem barreiras quarentenárias impostas para evitar a entrada desse inseto praga nos seus territórios, como é o caso dos Estados Unidos, né? Que eles têm a sua área livre de mosca das frutas, já tiveram muito problema, mas conseguiram erradicar esse inseto. Então, eles têm muitas barreiras, exigências fitossanitárias para os países que vão vender esses frutos para eles, para evitar a entrada dessa praga no seu território. Isso é muito sério, né, pessoal? Muito sério e exige muita responsabilidade, tanto de quem está exportando, como do país que importa, para saber a origem desse material vegetal que está comprando, para não trazer doença nem praga para dentro da sua área. Não sei se vocês viram, só abrindo um parênteses aqui, que já foi vinculado, inclusive na mídia aí, sobre algumas sementes que estão chegando da China, né? Não é só no Brasil que está chegando aí, não. Nos Estados Unidos tem relato de chegar pacotes com sementes, com lá tudo escrito em chinês lá, sem que a pessoa tenha comprado nada, pedido nada, né? Sementes que não se sabe de que espécie é, de planta. Então, o que tem sido a recomendação? Se qualquer pessoa receber esse material, tem que procurar o órgão aí ligado à agricultura da sua cidade e entregar. Não pode plantar esse material porque a gente não sabe, né? Não estamos aqui acusando ninguém, mas a gente não sabe qual que é o objetivo disso. Pode ser só uma pessoa à toa que está querendo causar um pânico aí mundial, né? Ou pode ser realmente terrorismo biológico, né? Sendo que nas sementes pode ter doenças, fungos, bactérias que causam doenças nas nossas plantas, pode ter insetos ali, pragas, né? Então, ou pode ser semente de planta daninha, que depois vai se tornar um grande problema aqui no nosso país. Então, o que tem até foi vinculado aí na mídia nacional, que quem receber isso não pode de jeito nenhum plantar, nem desembalar, procura o órgão responsável por parte agrícola aí da cidade e entrega. Porque pode ser coisa de gente à toa mesmo, que está mandando isso aleatório, só porque não tem nada de importante para fazer na vida, ou pode realmente ser uma questão de terrorismo biológico, de uma forma de implementar doenças de plantas, pragas e até ser semente de plantas daninhas de difícil controle. Então, só abrindo um parênteses aqui, porque infelizmente isso existe, né? Voltando aqui, a presença, né, de uma das espécies de mosca das frutas, a Ceratitis capitata, ela é de importância quarentenária para os países que importam a fruta in natura. E a Anastrefa fraterculus e a Anastrefa obliqua são as mais frequentes no nosso país. A Ceratitis é bem parecida essas espécies, tá? No geral, você vai ver no campo e vai falar, é mosca das frutas, mas elas têm diferenças morfológicas, são espécies diferentes, né? Aqui, não vou entrar muito no detalhe, que está descrevendo, só vou falar esse ponto aqui, ó. Cada fêmea pode colocar de 1 a 10 ovos por frutos, tá? Ela introduz o aparelho ovipositor dentro do fruto e faz a postura dentro do fruto. Vai eclodir as larvinhas, né? Lembra que os dípteros, a mosca das frutas é um díptero, eles têm a metamorfose completa, então vai ali eclodir a fase larval, passa vários ínstres ali dentro até fase de pupa, e vai para o solo, e vai ali depois começar o ciclo de adultos que vão se reproduzir e causar danos em outros frutos. A fase adulta, ela não se alimenta de frutos, tá? O problema é a fase larval. Uma fêmea de ceratites, ela pode viver até 10 meses. Se cada postura ela põe de 1 a 10 ovos, durante seu ciclo de vida ela pode fazer a postura de mais de 800 ovos. Então, uma mosca das frutas, ela já é um risco para a sua lavoura. A pupa é marrom e ela parece um barrilzinho
E o ciclo total de ovo adulto é 31 dias, sendo que o adulto pode chegar a viver 10 meses, né? Normalmente, os frutos atacados pelas larvas, eles amadurecem mais rápido, porque tem uma emissão mais acelerada de etileno, e caem, além de que muitos fungos e bactérias, eles usam esse dano ali causado por essa fase larval dessas moscas das frutas e causam uma podridão. Quando você corta o fruto, além de você ver as larvas, vê um tecido muitas vezes escurecido ali, né? Essa fotinha aí é da Ceratitis capitata, muito bonitinha, né? Mas um vilão aí da fruticultura brasileira. E temos as moscas das frutas do gênero Anastrefa, que principalmente a Anastrefa obliqua e a Anastrefa fraterculus. Elas são pequenininhas, elas medem, quando adultas, 6,5 milímetros de comprimento. Elas têm uma coloração amarela. Cada fêmea, em cada vez que ela vai fazer a oviposição, ela pode colocar de 1 a 3 ovos e ela consegue fazer a oviposição em frutos verdes e até frutos de veias a verdes. Ela tem um aparelho ovipositor maior do que da Ceratitis capitata, que a gente estudou anteriormente, que eu acabei de falar. Ela é bem semelhante à biologia, o desenvolvimento dela, só que ela tem um aparelho ovipositor mais forte e maior, que inclusive ela consegue fazer posturas em frutos verdes. A fêmea, ela começa a fazer oviposição 7 dias que ela já está na fase adulta, até os 30 dias de fase adulta, podendo viver até 62 dias. Ela tem um potencial biótico um pouco menor que a Ceratitis, ela, em média, coloca 400 ovos, sendo que a Ceratitis até 800, né, na sua vida reprodutiva. O ciclo de ovo até adulto é 30 dias. E aqui temos foto da Anastrefa obliqua, tá? Aqui uma montagem, né? Tá transpassada com alfinete, aqui ela viva. Ela é amareladinha, como vocês estão vendo. E aqui a Anastrefa obliqua, aqui a Fraterculus. Nessa imagem dá para ver o aparelho ovipositor. Ele é bem maior que o da Ceratitis, e por isso que possibilita ele fazer postura em fruto verde, de vez e maduro também, né? Para diferenciar as espécies, se a Ceratitis, se a Anastrefa fratercula, Anastrefa obliqua, Anastrefa sororcula, né? O taxonomista, isso aqui, para a gente no campo, ninguém vai ficar classificando a espécie, né? O que é importante saber que a mosca das frutas, independentemente de qual espécie seja, mas aqui a nível de como reconhecer, né, uma espécie ser diferente de outra. Aqui nós temos 3 espécies do mesmo gênero, todos do gênero Anastrefa. O taxonomista, ele vai observar lá na sua lupa, né, no laboratório, depois de fazer coletas no campo desse inseto, para ele classificar a nível de qual espécie é, ele vai observar a coloração da asa, tá? Vocês estão vendo aqui que tem uma diferença na Anastrefa fraterculus. Ela tem essa segunda mancha aqui mais visível, né? A Anastrefa obliqua é mais claro essas manchas e tem uma diferença total nas manchas. Então, é observando esse pequeno detalhe, e a pessoa tem que já passar por um treinamento, né, para conseguir diferenciar uma espécie da outra. Mas para nós, no campo, o que é importante? Saber que é a mosca das frutas e fazer o controle, né? As moscas das frutas, como eu disse para vocês, tem uma grande gama de plantas hospedeiras. Frutos aí que apresentam polpa carnosa, elas hospedam muitos. Aqui dando alguns exemplos de plantas hospedeiras mais preferidas pela mosca das frutas. A manga, que a gente está estudando, cajá, siriguela, goiaba, a guabiroba, que é uma frutinha do cerrado, comum aqui no nosso cerrado, a jabuticaba, jambo, pitanga, carambola, laranja, aqui sapótico, né? Conheço essa fruta, né? Então, e além disso aqui, gente, tem uma gama ainda maior de frutos do cerrado, frutos aí de plantas silvestres que elas usam como hospedeiras. Só para vocês terem uma noção, a Ceratitis capitata tem mais de 200 plantas hospedeiras. Então, ela é uma espécie altamente prolífica. E a Anastrefa,
as espécies do gênero Anastrefe possuem um número de hospedeiro que varia de acordo com a espécie, né? Temos aí a Anastrefa fraterculus, Anastrefa obliqua. Então, elas têm algumas espécies do gênero Anastrefe que são mais específicas, algumas espécies de plantas e outras menos específicas. Aqui nessa imagem, na imagem A, nós já temos o fruto aqui com dano, é possível a gente ver aqui a fase larval da mosca das frutas. Na imagem B, tem a mosca das frutas fazendo a oviposição dos seus ovinhos dentro do fruto da manga. E na imagem C, já esses pontos, essas perfurações que mostram a saída da larva no último íster. Ela não forma a pulpa dentro do fruto. Quando ela está no último íster larval, ela sai e aí a pulpa é formada ali no solo, tá? E outra coisa, pessoal, fruto que cai da planta por ocasião de ataque de mosca das frutas, é sempre bom a gente retirar debaixo da planta, porque ali vai ser um foco. E aquele próprio cheiro de fruta madura, de fruta, ela atrai, de fruta em processo de decomposição, ela atrai a mosca das frutas. Então, o que é recomendado? Para pomar comercial e para os nossos pés de mangas aí em casa mesmo. Tirar esses frutos caídos debaixo da mangueira, né? Porque ele vai só atrair mais mosca das frutas, porque dos voláteis, esses voláteis liberados pela fruta madura, fruta ali em processo de decomposição, atrai a mais mosca das frutas para esse ambiente. Como vocês sabem, o problema da mosca das frutas é que ela alimenta da polpa desses frutos, né? E como vocês veem nessa imagem aqui, estão vendo esse aspecto escurecido, né? Além do dano ocasionado pela larvinha da mosca das frutas ali na polpa, entra patógenos que aproveitam desse dano ocasionado, fungos, bactérias, que vão estar associados, causando uma podridão generalizada. E, claro, fruto atacado de mosca das frutas não tem valor comercial, né, pessoal? Como controlar esse inseto? Primeira coisa é monitorar esse inseto. Monitorar a mosca das frutas. Esse monitoramento ele pode ser feito com alguns tipos de armadilha. Uma delas é a armadilha McPhail. Essa armadilha ela é mais utilizada em lavouras comerciais, né? Ela pode ser feita de plástico ou de vidro. Eu vou mostrar a foto dela daqui a pouco. E também tem como construir a sua própria armadilha caseira, que eu já vou mostrar. O que vai atrair esses insetos nessa armadilha? Essas armadilhas têm que ser colocado suco de fruta, suco fresco, que pode ser um suco de goiaba, um suco da própria manga, o suco que tiver ali, um preparado natural. Suco de caixinha, nem de saquinho é apropriado, não. O suco natural, podendo até usar essas formas artificiais também, mas o ideal é um suco natural, porque esse suco, ele vai liberar no ambiente voláteis, de cheiro de fruta madura, né? E vai atrair a mosca das frutas que vai chegar até essa armadilha e ficar presa ali. E depois vem os responsáveis por esse monitoramento, os trabalhadores responsáveis, que muitas vezes é um técnico agrícola, agrônomo, e vai monitorar quantos insetos foram capturados nessas armadilhas. E não é uma armadilha por área, tá? Tem a recomendação de quantas armadilhas devem ser usadas por hectare para que seja feita um monitoramento bom. O atrativo, como eu falei, um hidrolisado de proteína, pode ser usado um suco de frutas, tá? Também pode ser feito. E tem que ser trocado, tá? Porque depois ele começa o processo fermentativo e não vai ser mais eficiente. E aqui também falam de poder usar esse hidrolisado de proteína, que é comprado, né? Eu uso ele numa porcentagem de 5%, coloco um pouco de bórax para estabilizar o pH, para evitar a decomposição rápida desse hidrolisado. Ou também, como eu disse para vocês, pode ser feito o uso do suco. Só que isso para grandes lavouras não é tão ideal, porque você tem que trocar com frequência, né? Cada dia tem que ter a troca desse suco, porque ele vai começar a fermentar e não vai ser mais eficiente nesse processo de atração.
Já esse hidrolisado de proteína ele é mais estável, fica mais tempo com eficiência na atração para monitoramento dessa mosca das frutas. Quando vai fazer o monitoramento, deve-se fazer o seguinte, pegar esse líquido e peneirar ele, porque ali vai ficar as moscas das frutas que foram atraídas para essa armadilha, né? E fazer a contagem de quantas moscas das frutas em cada armadilha para fazer a decisão de controle, né? A solução que é trocada, por exemplo, até o suco, ou esse preparado de hidrolisado de proteína, não deve ser jogado ali no solo, porque ele vai exercer o papel de atrair mais moscas das frutas para sua área, e não para a armadilha. Essa aqui é a armadilha McFall. Ela está aqui, no caso, colocada no cultivo aqui de acerola, né? Mas só mostrando. Essa é a armadilha comercial. Você compra ela pronta e vai colocar o preparado. Ela tem umas aberturas para a entrada da mosca aqui. E essa coloração, porque essa coloração é atrativa para as moscas da fruta, né? A coloração amarela. Esse comprimento de luz emitido por essa cor, ele é atrativo. E aqui dentro dessa armadilha, nessa parte, é colocado o preparado de proteína hidrolisada ou suco de fruta. Só que dá para fazer de forma artesanal essas armadilhas, como vocês estão vendo aí, usando garrafa PET. Aqui tem aberturas laterais nessa garrafa PET, aqui um preparado, que pode ser de suco ou esse preparado de proteína hidrolisada. E vai funcionar da mesma forma, aqui num cultivo de carambola, né? Que também é afetado pela mosca das frutas. Vai funcionar da mesma forma, vai liberar ali os voláteis que vão atrair a mosca das frutas, que vão entrar aqui pensando, é um fruto, vou fazer minha oposição nesse fruto. E elas caem ali na água, nessa água, na verdade, nesse preparado, né? Que é um suco ou um preparado de proteína hidrolisado, ele vai ficar ali. Depois, os pragueiros, os responsáveis por esse monitoramento, vão coar, depois de alguns dias, né, todo dia que faz esse monitoramento, coar esse preparado aqui na peneirinha e contar quantas moscas das frutas foram capturadas. Tem outras formas de armadilha, como a Jackson, que é usada para fazer monitoramento da Ceratitis captata, para atrair, e ela utiliza o feromônio para atrair um macho, o feromônio que é liberado pela fêmea da ceratites para fazer a atração do macho e fazer o monitoramento. O atrativo, né, que esse feromônio deve ser substituído a cada 3 a 4 semanas para que tenha eficiência, para que tenha aliação dessa volatilização e captura. Aqui mostrando a armadilha Jackson, aqui vocês estão vendo essa coloração rosinha aqui está o feromônio, que seria imitando a fêmea, que a fêmea produz, e vai atrair machos, que eles acham que são fêmeas para reprodução, atrai, e nessa armadilha aqui na base, ela é adesiva. Então, a mosca das frutas, o macho, né, ele de Ceratitis, ele chega e não consegue mais sair. Então, depois vem o responsável por esse monitoramento e vai contar o número de indivíduos, e dessa forma vai ali indicando os momentos certos de entrar com o controle. Para a questão de mosca das frutas, gente, o nível de controle ele é bem baixo, porque um indivíduo na sua área ela pode causar vários prejuízos em várias frutas, né? Para os dois tipos, tanto da McFall ou da Jackson, se utiliza a densidade de uma armadilha para 5 hectares. A armadilha deve ser colocada nas plantas em um local que não seja ali a exposição total do sol, mais para dentro da copa, e que ela tenha uma altura de 1,80 a 2 metros, porque é a altura que mais vai atingir ali os insetos, que mais vai atrair esses insetos. O nível de ação de controle, após a identificação, a quantificação dessas moscas das frutas pelo uso do monitoramento ou da Jackson para ceratites, ou o uso da McFall para ceratites anastrefa, né, efetua o cálculo do número de moscas capturadas por armadilha dia. Tem uma fórmula aqui, ó. O média vai identificar, então, a média de adultos capturados por dia,
M é a quantidade de moscas capturadas ali na armadilha. O A é o número de armadilhas que tem no pomar e o D é o número de dias que essa armadilha ficou no campo. E dessa forma você vai ter a média, né? O que os Estados Unidos exige para importar as nossas frutas de manga, né? É que essa média seja de uma mosca por armadilha dia, tá? E que o nível de controle é feito com meia mosca, ou seja, isso quando você faz a média ali geral, tem que ter uma baixíssima quantidade, porque a presença da mosca das frutas na área de uma já é momento de entrar com controle, tá? Por isso que tem que monitorar. Mas uma mosquinha das frutas, ela faz até postura de até 800 ovos. Então, um indivíduo na área representa um risco de perda de produtividade e perda de mercado comprador para exportação. Então, por isso que tem que fazer um monitoramento e o país que importa, ele exige essas informações. Como controlar? Controle químico, né? O controle químico de pulverizações, com os pulverizadores ali tracionados no trator, ou também o uso de isca tóxica, que vai colocar, faz aquele preparado, parecendo que é para monitoramento, com hidrolisado de proteína, mais inseticida, mais água. Ele vai atrair e vai matar, tá? Deve-se pulverizar essa isca atrativa de 100 ml a 200 ml de calda por metro quadrado de copa, né, em ruas alternadas, fazendo essa aplicação a cada 15 dias, 30 dias antes da colheita. Todos os produtos químicos que forem usados devem ser habilitados pelo Ministério. E outra coisa, quando é para exportação, já expliquei aqui, tem que ver qual que o país que está comprando as frutas, ele tem uma exigência. Talvez aqui no Brasil um determinado inseticida é recomendado, pode ser utilizado, mas no país deles é proibido. Então, vai poder usar na lavoura só o que o país que está importando esses frutos, se aquela área for para exportação, só que o país exige, tá? Tem essas questões também. Outra forma de reduzir a incidência, né, que eu falei até para vocês anteriormente, é retirar esses frutos da área. Frutos maduros que estejam caídos ali, porque depois da colheita, ficou um fruto ali ainda na planta que passou batido e não foi colhido. Esse fruto que fica ali no campo, ele libera muitos voláteis que são perceptíveis a quilômetros aí por esse mosco das frutas que vai atrair e podendo estabelecer um problema ali na lavoura. Então, não deve se deixar fruto maduro na planta, porque ele vai ser um ponto de atração desse inseto. E frutos afetados devem ser enterrados, faz uma vala, com uma profundidade aí de 50 a 70 centímetros de profundidade, de terra por cima, porque se ficou muito rasinho, a camada fina, essa mosca das frutas, ela sai ali ainda, né? Ou se não, triturar esse material e usar na alimentação animal, também é uma alternativa. Outro problema é porque você fala assim, mas eu não tenho incidência na minha lavoura desse problema de mosca das frutas. Mas, como a gente disse, tem uma grande quantidade de mosca das frutas aí na natureza, se hospedando em plantas silvestres. E se você deixa ali passar alguns frutos maduros que não foram colhidos, essas mosquinhas das frutas que estão lá na natureza, nas matas ciliares, nas reservas, elas vão perceber esses voláteis que vão no vento, né? E vão ser atraídas para a sua área. Então, é importante ter esses cuidados. Temos também controle biológico das moscas das frutas, como parasitóides da família Braconidae, né? Que eles têm um aspecto importante aí no controle biológico dessas pragas, e está sendo aplicado o controle biológico em várias partes do mundo. Essa espécie de braconídeo, ele é um parasitóide da ordem dos himenópteros, só relembrando, os himenópteros é a ordem das abelhas, das formigas, né? E que temos vários parasitóides dessa ordem. Eles não são naturais aqui, essa espécie é de Achanimorpha longicaudata. Ela não é uma espécie de parasitóide nativo, então ele tem que ser criado em laboratório e é liberado nos campos de produção de frutas para auxiliar nesse controle, fazendo controle biológico, né?
Outra técnica para auxiliar no controle dessa praga é a técnica do inseto estéreo, que os machos eles são esterilizados por técnicas no laboratório e eles são liberados no campo. Eles vão realizar a cópula com as fêmeas, mas não vão gerar indivíduos. É uma forma de reduzir também a população. Inclusive, essa técnica de inseto estéreo estava sendo usada em algumas cidades do Brasil com o Aedes aegypti, liberação de machos estéreis de Aedes aegypti, né, esse díptero aí que tanto nos causa problema com a transmissão do vírus da dengue, né, a liberação dele, para que ele vai realizar a cópula, mas não vai gerar indivíduos, né, novos indivíduos. Então, estava sendo testado em algumas cidades do Brasil essa técnica para esse problema aí de problema médico, né? Então, considerando essa técnica do inseto estéreo, ela não é só aplicada com relação à mosca das frutas, é uma técnica aplicada em vários insetos que são pragas agrícolas e pragas aí também a nível de importância médica, né? Então, as fêmeas acasalam com esses machos estéreis, mas não geram óvulos viáveis. Ela vai fazer oviposição, mas não foi fecundado. Então, pode-se fazer a liberação semanal desses machos estéreis e a população de mosca vai diminuir muito a cada geração. Só para a gente falar, não vamos conseguir ver todas as pragas hoje, falar dos ácaros, né? A gente falou desse ácaro, acabou de falar lá em doenças, que é o microácaro da mangueira, a séria mangiferae, que é aquele ácaro minúsculo, que os ferimentos causados ali, ele é a porta de entrada para o fusário subglutinans, mas ele também causa danos diretos na cultura da manga, né? Eles estão disseminados no mundo inteiro, nas áreas de produção de manga. É a espécie de ácaro aí mais prejudicial da cultura. Ele vai se alimentar de tecidos das flores e de partes novas, brotações vegetativas. No Vale de São Francisco, ele ocorre problemas com esse ácaro, né, de forma generalizada. Como eu disse para vocês lá, ele é invisível a olho nu, você tem que usar uma lupinha de aumento para conseguir ver ele. Às vezes você vê o dano, mas não vê ele, né? O adulto, para vocês terem noção, ele mede cerca de 0,15 milímetros de comprimento, ele tem aspecto de uma vírgula, vermiforme, né? Coloração branquinha. Temperaturas altas, né, de 25 a 27, o ciclo dele de ovo adulto vai a 15 dias. Se for uma temperatura mais baixa, demora um pouquinho mais. O problema desse ácaro é que ele vai estar ali alimentando as brotações, podendo causar morte das gemas, também porta de entrada para fungo, estimula o superbrotamento dessas gemas. E como eu disse para vocês, o maior problema é que ele abre porta de entrada para o fusário, né? O principal sintoma de ataque desse ácaro, do Asséria, é superbrotamento em ramos, a má formação das flores, né? Formação de ramificações secundárias na panícula, dando uma inflorescência, aquele aspecto de cacho compactado. O ataque do ácaro à séria, que ao se alimentar das gemas apicais favorece a infecção de fungos em virtude da abertura de ferimentos que a gente falou agora há pouco, quando estávamos falando da doença causada pelo fusário subglutinans, né? Aqui, nessa imagem, nós temos uma brotação de manga que foi atacada por esse ácaro do gênero Asséria, e causou esse superbrotamento, formando essas folhas rudimentares, folhas pequenininhas em grande quantidade, e aqui ficam encurtados entre nódulos, né? Então, causando aí um distúrbio morfológico na planta, né? Para monitorar, deve-se observar a presença, fazer os monitoramentos recorrentes nas áreas, usando essa lupa de aumento, né, de campo, observar sempre brotações em todos os quadrantes da planta de manga. Você vai escolher
algumas plantas do seu talhão, umas 20 plantas, 30 plantas, quanto mais plantas ali no talhão, melhor você vai ter uma visão mais geral da presença ou não desse ácaro, e fazer a visualização das brotações com essa lupa em todos os quadrantes da planta, ou seja, no lado sul, no lado norte, no leste e oeste. Olha em todos os quadrantes dessas 20 plantas ali do talhão e observa a presença ou não desse ácaro, né? Ao se constatar a presença, o nível de ação, né, 5% de ramos com a presença, deve-se iniciar o controle com o uso de acaricidas recomendados para a cultura. O controle desse ácaro pode ser feito, ele controla com calda sulfocáustica, com acaricidas que sejam recomendados para a cultura da manga. Outra medida para reduzir a incidência desse ácaro é a poda da mangueira, dos ramos com defeito, com ramos lá com superbrotamento e de inflorescências com malformação. E, claro, a utilização, né, de mudas sadias, de mudas que não venham já com ácaro lá do viveiro. Esse aqui é outro ácaro, o ácaro branco, o Polyphagotarsonemus latus. Ele é um ácaro da família Tarsonemidae. E só uma curiosidade sobre essa espécie de ácaro, os machos, eles têm a último par de pernas adaptado para carregar as ninfas da fêmea, que ele vai cuidar ainda quando ela é ninfa, para quando ela chegar na idade adulta, ele acasalar. Então, o ácaro branco ele não é problema só para manga, ele é um ácaro altamente polífago, ele afeta uma grande gama de plantas hospedeiras, como algodão, feijão, pimenta, pera, seringueira, mamona e diversas outras, né? É um ácaro que também você não consegue chegar ali na folha e ver ele, precisa de uma lentinha de aumento, essas de bolso mesmo. Os ovos são oblongos, achatados, né? E as fêmeas fazem as posturas sobre a superfície da folha da planta que elas estão usando como hospedeira. São ácaros típicos de viver em ponteiro, em brotação, e também típico de ser encontrado esse problema em mudas também. Então, o viveiro tem que tomar cuidado, tanto com esse como a série também, que podem desenvolver nas mudas ainda, né? E aí você vai perder mudas de qualidade. Para a manga não tem um produto recomendado, liberado até assim, quando eu olhei, mas tem que dar uma revisada, às vezes o Ministério da Agricultura autoriza alguns produtos, né? Mas o uso de alguns inseticidas para o controle de outras pragas acabam controlando esse inseto. Sim, existe alguns, você fala, mas inseticida é um ácaro? Sim, existem inseticidas que têm ação também acaricida, tá? Vamos continuar na próxima aula, falar, né? Então, paramos, hoje estudamos aí mosca das frutas, como a Ceratitis capitata, Nastrefa praterculus, Nastrefa obliqua, e falamos do ácaro asséria e do ácaro branco. E na próxima aula, que é amanhã, né? A gente vai continuar e vamos falar de outras pragas, começando a falar da mosca da panícula. Só apresentar, deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Eu só tenho aqui os danos causados por ela, mas eu não tenho foto. E depois vamos falar também das tripes e outros insetos pragas aí da mangueira. Para a gente não ficar muito sobrecarregado no conteúdo de hoje, vamos finalizando aqui hoje a aula. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se alguém deixou alguma dúvida aqui. Alguma dúvida com relação ao conteúdo? Professor, eu acho que hoje foi bem tranquilo. Então, então, pessoal, a atividade dessa semana, que vai valer frequência e nota, eu vou postar amanhã, tá bom? E hoje, no final da tarde, eu vou postar a recuperação, tá? Quem quiser recuperar, perder algum trabalho, alguma prova, faça. Lembrando que esses 24 pontos e meio, ele vai ser recuperar só as 2 provas e o trabalho, tá? Essas sabatinas, ele não recupera. E para quem está com algum problema de frequência, me procurem. Mas eu acho que aqui, que eu estou vendo aí os nomes de vocês, não temos problemas com frequência, não. Mas caso, perdi uma tal atividade, posso fazer? Me procura que a gente conversa, tá bom?
Então, uma boa tarde, né? Já quase tarde. Bom almoço. E a gente se encontra amanhã na nossa aula de fruticultura novamente. Até mais. Obrigada pela presença e a gente se encontra amanhã. Oi, tá Até até mais, amanhã, professora. professor. Até mais.